Glória a Deus. Então, você quer saber mais da marcha? Procura Pastor Felipe ao final do nosso culto. João capítulo 9. É um texto muito conhecido, mas eu quero ler esse texto. Enquanto Jesus caminhava, vinha um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é esse o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não, se parece com ele. E o homem dizia: sou eu. E eles lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde está ele? E ele respondeu: não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver, e ele respondeu: ele pôs lama nos meus olhos e lavou-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles, e de novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele? E uma vez que ele lhe abriu os olhos, ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e agora podia ver, enquanto chamaram os pais deles e lhe perguntaram: esse é o filho de vocês? E eles disseram: sim, mas ele não nasceu cego, e como agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que esse é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos agora como está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais deles disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais deles disseram: ele tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador eu não sei, eu só sei de uma coisa, que eu era cego e agora eu vejo. E perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Irmãos, acho que já estava ficando de saco cheio aqui. E aí ele diz: olha, eu já disse, mas vocês não ouviram, por que vocês querem ouvir outra vez? Será que vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: o discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Portanto, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Depois que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem e ao encontrá-lo perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. E Jesus continuou: eu vim a esse mundo para juízo,
a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem: nós vemos, o pecado de vocês permanece. Você pode dizer amém? Aleluia. Amados, o nosso Senhor Jesus declarou que os olhos, eles são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. E ele diz que quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E ele disse então tomem cuidado para que essa luz que há em vocês não sejam trevas, porque elas se tornarão densas trevas. A analogia feita por Jesus aqui, ela é simples. Os olhos são a fonte de luz para o corpo. De maneira que se o seu olho for mau, nenhuma luz poderá entrar no corpo. De maneira que todo o corpo será deixado em trevas. Então o Senhor Jesus está assegurando que o problema da visão não consiste na falta de luz, mas consiste na percepção necessária para que essa luz ela possa entrar e ela possa iluminar todo o corpo. Você pode dizer amém? Em Lucas capítulo 11, onde essa mesma analogia é usada por Jesus, quando os escribas e fariseus pedem um sinal a Jesus, ele lhes declara: o que vocês precisam não é de um sinal, mas o que vocês precisam é de um coração para crer na grande mostra de poder divino que vocês já têm visto. Você pode dizer amém? E agora nós estamos em João 9, e Jesus está curando um cego de nascença. Ao recriar os olhos de um homem que nasceu com uma cegueira congênita, a palavra de Jesus, que os olhos são como uma candeia para o corpo, ela continua a ecoar. E novamente o Senhor então declara: olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Jesus nos ensina que o cego de nascença, irmãos, ele viu antes mesmo que os seus olhos fossem abertos. E quando foi que ele viu? Ele viu quando obedeceu. Romanos 12, 12, a palavra diz assim: olha, regozijai-vos na esperança. Aquele cego, ele se regozijou na esperança de enxergar. E assim ele obedeceu quando Jesus lhe mandou até ao tanque de Siloé. E quando ele obedeceu, ele viu. Sim, posteriormente os seus olhos viriam a ser abertos. Mas ele viu quando obedeceu. Porque olha, se você não tiver uma visão aqui dentro, de nada adiantará você ter uma visão aqui fora. Então Jesus estava dizendo para aquele homem, também para nós: o que vocês precisam não é de sinais, o que vocês precisam é de um coração para crer. E foi exatamente aquilo que aquele homem, ele está nos ensinando. Ele creu com o seu coração, ele se regozijou na esperança de poder ver. Amém? Tem coisas que muitas vezes nós não entendemos agora, mas o caminho da obediência nos levará a viver o propósito de Deus. Ele disse na sua palavra: tem coisas que eu faço hoje que vocês não compreendem. A Bíblia diz que os sinais operados por Jesus em João cumpriam a finalidade de crermos que Jesus, ele era o Filho de Deus, e para que crendo nele tivéssemos vida em seu nome. Essa palavra sinais, no grego semeion, significa milagre com um significado. E portanto o Senhor está dizendo: vocês precisam ir além do milagre, e vocês precisam entender a mensagem que ele lhes transmite. Vocês precisam entender qual o significado do milagre. E dentre tantas coisas que nos são ensinadas aqui por Jesus na cura do cego, nós aprendemos que aquilo que Jesus faz em nós, muitas vezes, não tem a ver conosco, irmãos. Não tem a ver conosco, mas tem a ver com o nosso próximo. E é interessante nós observarmos isso, porque olha, Jesus abriu os olhos do cego para que ele pudesse ver o seu próximo.
Mas muitas vezes as nossas expectativas, elas estão simplesmente em nós. Mas nós precisamos ir além, precisamos ampliar a nossa visão. Então muitas vezes nós temos achado que nós somos a finalidade ou o fim daquilo que o Senhor tem operado em nós, quando na verdade Ele abre os nossos olhos para que nós possamos ver. Há algo muito maior, algo que vai além de nós mesmos. Então, aquele que tem os seus olhos abertos, ele passa a ver. Você pode dizer amém? Sabe, isso parece redundância, mas não é. Porque quando nós olhamos para o texto de João 9, fica claro que muitas vezes você enxerga, mas não vê. Ao passo que é preciso ver, para que então de fato você possa enxergar. A Bíblia fala em Atos capítulo 3 que quando Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração, eles enxergaram um coxo de nascença, e diz a palavra que sempre esteve lá. Todos os dias, ele sempre esteve lá. Ele vivia mendigando, ele vivia esmolando, mas agora quando Pedro e João estão subindo ao templo, eles sobem ao templo com os seus olhos abertos. Eles sobem ao templo de fato vendo, porque o Senhor havia ali aberto os olhos. E eles passam a notar aquele homem que talvez nunca tenha sido notado. E então eles disseram assim para aquele homem: olha para nós. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Levanta-te e anda. Amém? Levanta-te e anda, assim disseram eles. Então aquele que tem os seus olhos abertos enxerga o seu próximo. Aquele que tem os seus olhos abertos consegue olhar além de si mesmo. Amados, essa é um dos maiores problemas que nós enfrentamos como ministros do Evangelho. Porque às vezes nós recebemos uma palavra de Deus para nós e nós achamos que essa palavra simplesmente tem a ver conosco. Nós precisamos aprender a ter uma mente geracional. A Bíblia diz que o Senhor chama Abraão e diz assim: olha, você será um pai de multidões. Você pode dizer amém? Todas as famílias da terra serão benditas através de você. Irmãos, Abraão não viu isso. Ele não viu isso, mas ele creu nisso. E a palavra diz que aquele que crê tem os seus olhos abertos. O Senhor Jesus Cristo disse: Abraão viu o meu dia. Porque quando nós obedecemos, quando nós cremos, quando geramos uma esperança no nosso coração, os nossos olhos se abrem e nós passamos a ver, né? Nós cremos e assim vemos. Porque muitas vezes nós queremos ver para crer, quando na verdade o passo é inverso, nós cremos para ver. A palavra diz que nós andamos por fé e não por vista. Você pode dizer amém? Mas aquele que não enxerga muito nitidamente, ele vai perguntar: quem pecou? Porque tem que ter uma razão, tem que ter uma causa, tem que ter uma lógica. E a Bíblia diz que quando aquele homem cego, ele está ali, e os discípulos olham e dizem assim: Senhor, quem é o causador? De quem é a culpa dessa enfermidade? Ele ou os pais dele? Jesus olha e diz: olha, nem ele, nem os pais dele. Não? Como assim? Aí Jesus, que tem os seus olhos abertos, ele diz: ele nasceu assim para que as obras de Deus se manifestem nele. Você pode dizer amém? Amados irmãos, Jesus vai além. Aí Jesus, para escandalizar ainda mais, diz a palavra, isso aqui é um grifo meu, que ele cospe no chão. Imagina a cena, irmãos, Jesus aqui entre nós, um cego, e Jesus cospe no chão. Jesus começa a fazer lama, Jesus começa a fazer lodo, Jesus pega aquele grudinho, Jesus coloca no olho do cego, e diz: vai lavar no tanque de Siloé. Irmãos, não era mais fácil orar? Sim ou não? Não era mais fácil impor as mãos? Não era mais fácil dar uma palavra de ordem?
Mas a Bíblia diz que Jesus, ele cospe no chão, ele faz lodo e está todo mundo vendo. E ele diz, vai ao tanque de Siloé. E nós lemos aqui, você sabe, Siloé significa enviado. O que é que Jesus está dizendo com isso? Eu vou te abrir os olhos para que você possa enxergar, para que você possa ser reposicionado. Eu estou abrindo os seus olhos para que você seja enviado, amém? Nós não entendemos isso muito bem, nós achamos que nós somos o fim de todas as coisas. Nós queremos ser abençoados, agraciados pelo Senhor, nós queremos receber dEle, mas a sua palavra está dizendo, ei, eu te abrir os olhos para que você possa ver. Eu te abrir os olhos para que você possa ser enviado, amém? Então aquele cego estava sendo curado para um propósito. E essa é a razão pela qual muitos de nós não experimentamos dessas bênçãos gloriosas de Deus na nossa vida. Porque nós não estamos sendo reposicionados para um propósito. Mas simplesmente queremos ser o alvo ou o fim das bênçãos dele. A glória de Deus, ela é manifesta em nossas vidas, não simplesmente quando sofremos um milagre, mas quando cumprimos um propósito, irmãos. E era isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Então, olha, a obra de Deus se manifesta na vida do cego, não é simplesmente quando ele é curado, mas é quando ele é enviado. Vai ao tanque de Siloé, vai ao enviado. Jesus está falando é dele mesmo. Que os seus olhos sejam abertos para que você cumpra o seu propósito. É quando os nossos olhos são limpos que nós passamos a ver. Jesus está recriando os olhos daquele cego, fazendo novamente, mas somente podem ver, irmãos, aqueles que são enviados, aqueles que vão até a sua presença. Jesus não fez ninguém para viver à beira do caminho, esmolando, para viver mendigando. Aquele cego, ele estava fora de propósito. Aquele cego, ele precisava ser reposicionado. E é isso que Jesus está nos ensinando. Então, olha, o reposicionamento foi o grande milagre na vida daquele homem. Porque, olha, tem muita gente que está enxergando, mas não está vendo absolutamente nada. Tem muita gente que ainda não entendeu a graça de Deus na sua vida. E o Senhor está dizendo, olha, você precisa reposicionar. E há algo muito profundo aqui, olha, Jesus está nos ensinando que há muitos que tiveram seus olhos abertos, mas continuam pedindo esmolas. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Você pode dizer amém? Um herdeiro, ele é detentor da herança, irmãos. Mas o fato é que quando você não compreende isso, você continua mendigando. Você continua à beira do caminho, você continua esmolando. E é interessante porque, olha, muitos são tocados pelo poder de Deus, mas não se permitiram ser reposicionados por Ele. Jesus não está simplesmente curando, mas Jesus está reposicionando. Jesus está enviando para um propósito, amém? Então Ele abriu os nossos olhos para nós sermos reposicionados. Então aquele cego foi curado e no mesmo dia ele confronta a religião. Mas tem muita gente que ainda não entendeu isso. Tem muita gente, irmãos, que está andando conforme a cartilha desse mundo. O Senhor está dizendo assim, a hora da minha igreja se levantar, dela ser reposicionada e cumprir o seu propósito na terra. Nós estamos aqui, irmãos, para a glória de Deus, amém? Nós não estamos aqui para sermos agradáveis a ninguém, nós estamos aqui para glorificar ao Senhor. A sua palavra disse, João disse assim, olha, importa que Ele cresça e que eu diminua. Nós vivemos um modismo onde as pessoas têm que ser, sabe, aprazíveis a outra. Nós temos que preparar um ambiente para as pessoas. Irmãos, nós temos que preparar um ambiente para que Ele desça com sua glória. Ah, pastor, mas eu não gosto dessa música. Ah, pastor, mas eu não gosto da liturgia. Não foi feita para você, irmão. Ela foi feita para Ele.
é para a glória dele. Então nós temos que reposicionamento. Agora veja, uma discussão se levanta acerca do cego. Aqueles que o viram curado diziam: não era ele? Ei, não era você que vivia lá na beira do caminho esmolando? Ele: sim, sou eu. Não, não pode ser. Não, não é você, não, sou eu. Não, olha, parece com ele, mas não é. Ele diz: não sou eu. Então eles perguntaram: então como seus olhos foram abertos? Ele disse: foi Jesus. E eles perguntaram assim: aonde ele está agora? Ele disse: não sei. Esse é um dos grandes problemas da igreja hoje. Ela não sabe onde Jesus está. Ela foi tocada por ele, pelo seu poder. Seus olhos foram abertos, mas nós não sabemos aonde ele está, porque você enxerga, mas não vê. Não basta apenas enxergar, irmãos, é preciso ver. Tudo começa quando nós começamos a enxergar, quando os nossos olhos começam a se abrir. Perceba, a situação daquele cego começou a mudar quando ele passou a enxergar, mas ele ainda precisava ver. Ele ainda precisava ir além. Perceba, ele foi curado, mas ele não sabia quem era Jesus. É o que acontece com muitos de nós. Nós fomos salvos, perdoados, regenerados, mas nós não compreendemos bem quem Ele é. Nós não compreendemos na sua plenitude. Então é preciso ver. Então olha, pela salvação, Ele abre os nossos olhos, mas somente na medida em que nós somos reposicionados é que nós passamos a ter a visão do reino. Sabe, irmãos, nós precisamos entender as coisas como elas são. Porque às vezes nós estamos mendigando aquilo que já é nosso. Olha, eu não quero ofender ninguém, mas você já percebeu que muitas vezes nós estamos fazendo campanhas para receber aquilo que Ele já nos deu? É ou não é verdade? A palavra de Deus diz, olha, que lá na cruz, tem até uma canção antiga que dizia, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança, é nosso. Ele fez por nós. Ele disse assim: olha, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Aí alguns vão dizer assim: a vida abundante é lá no céu. Não, Jesus disse: eu vim para a terra para que vocês tenham vida abundante. No céu, irmão, você vai ter eternidade. A Bíblia diz que o céu é céu, não tem mais choro, não tem mais dor, mas aqui na terra Ele tem vida abundante, amém? Mas às vezes nós estamos mendigando aquilo que já é nosso. Então nós precisamos ser reposicionados, ver o reino de Deus. Mas às vezes nós não enxergamos, ou melhor, não vemos, só enxergamos. Sabe, eu costumo dizer o seguinte, que isso aqui que nós vemos, isso é um milagre de Deus. Porque nós temos pessoas aqui de denominações diferentes, pessoas que têm caminhadas diferentes, né? Pessoas que pensam diferente, mas que se unem aqui por um propósito. Porque aqui, olha, o que importa é que Jesus seja glorificado, amém? Mas sabe o que é que acontece muitas vezes? Porque nós não conseguimos nos unir. E aliás, o Senhor Jesus disse assim: olha, o mundo saberá quem eu sou quando vocês forem um. Quando não houver mais essa briga por nomenclatura, eu, você, não. É um povo só, é o povo de Deus. Mas por que muitas vezes nós temos dificuldade num ajuntamento como esse? Por exemplo, uma marcha para Jesus. Por que nós temos dificuldade? Porque nós não estamos vendo. Porque talvez, se o seu nome for aparecer, aí você começa a repensar a possibilidade de você estar lá. Mas se você for só para somar, para que o nome de outro apareça, aí você tem dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade com isso. É ou não é verdade, irmãos? Então nós precisamos ser reposicionados. Nós precisamos entender que todo o nosso trabalho é para a glória de Deus. Nós precisamos entender que a glória tem que ser dada a Ele e somente a Ele e não a nós. E o Senhor está ensinando exatamente isso. Então perceba que, olha aqui, quando os olhos daquele homem são abertos, ele começa a ter problema, irmãos. Você está entendendo? Quando os teus olhos começam a se abrir, você vai ter problema.
Perceba que enquanto ele está ali na beira do caminho, está tudo certo. Ele estava em paz. Ele estava muito bem. Mas ele teve problema com a religião. E por que ele teve problema com a religião? Porque a religião, ela tenta neutralizar tudo que ela não pode controlar. A religião, ela vai querer ditar para você como você tem que ser, como você tem que andar. Então perceba, aí Jesus cura um cego. Ah, mas hoje é sábado. Hoje não é dia de curar ninguém. Esse homem não pode ser de Deus, porque esse homem não guarda o sábado. Então a religião, ela começa a querer controlar, né? Neutralizar aquilo que ela não pode controlar. Então é mais ou menos assim, olha, você pode ficar cego, mas curado você não pode ser. No sábado não. Isso é religião, irmãos. Isso é religião. Então quando aquele cego tem os seus olhos abertos, ele passa a ter uma série de problemas, irmãos. Primeiro, ele tem um problema social. Ele tem um problema com aqueles que o conheciam. Há um verdadeiro barulho. Será que é ele? Não, não é ele. Se parece com ele, não pode ser ele. É impossível que seja ele. Então a sociedade começa a se voltar contra aquele que era cego, porque os seus olhos foram abertos. Não era melhor se ele tivesse ficado ceguinho no cantinho dele? Então ele começa a ter problema, mas ele também tem um segundo problema, que é o problema com a religião. Por quê? Porque agora ele está vendo. Porque a religião não pode mais manobrá-lo. Ele não pode mais ser controlado. Sabe, quando os seus olhos são abertos, você pode ter problemas. Por exemplo, todas as vezes, pelo menos uma vez por mês, nós nos reunimos aqui para ceiar como igreja do Senhor. E eu sempre digo para a igreja, olha, nós temos um costume, que aquele que é batizado, ele pode ceiar, mas isso é costume, não é doutrina. Porque você não vai encontrar nas Escrituras nenhuma proibição para que você participe da mesa. A palavra vai dizer assim, olha, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e então beba do cálice. Até porque você pode estar todo bonitinho, perfeitinho, vestidinho como crente, e o seu coração pode estar podre. E eu não sondo seu coração. Então não é o exterior, mas é o interior. E a palavra diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas só que você trazer uma palavra como essa pode trazer problema. Por quê? Porque a religião diz que sempre foi assim. No sábado não pode ninguém ser curado. Aí quando você chega com uma palavra diferente, alguém vai dizer assim, esse homem não é de Deus, está bagunçando. Porque olha, na época de Jesus era tudo separadinho. Era prostituta com prostituta, leproso com leproso, né? Ladrão com ladrão. Aí quando Jesus chega, Jesus junta todo mundo. Irmão, Jesus chega bagunçando o negócio. Jesus diz assim, ei, Levi, vem para cá. Tu é coletor de impostos, vem para cá, tu vai andar comigo. Ele chama Pedro. Pedro, tu é o cara que dá o imposto para ele. Tu vai andar com ele e vocês vão servir juntos no mesmo ministério. Tu está percebendo, irmão? Então Jesus está dizendo assim, olha, quando seus olhos se abrem, você vai ter problemas. Ele teve um problema com a sua reputação, irmãos. Porque dizem assim, olha, ele não é cego coisa nenhuma. Ele nunca foi cego, isso é um impostor, isso é um mentiroso. Quando seus olhos se abrem, olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim para ele, vão falar mal de você. Pode ter certeza. E olha que não é nenhuma palavra profética, viu? Vão falar mal de você, porque os seus olhos se abriram, amém? Quarta coisa, aquele homem ele tem um problema com a sua família, porque olha, seu pai e sua mãe se isentaram do problema, eles temiam os fariseus. Eles disseram assim, olha, ele já é grande, ele já sabe falar, pergunta para ele, eu não tenho nada a ver com essa história. Porque eles temiam os fariseus, porque eles poderiam ser expulsos.
É o que diz a palavra do Senhor. Então aquele homem tem problemas, sabe, com a família, com a sociedade, com a religião. O irmão estava tão bom quando ele era cego, irmão. Porque estava tudo tão tranquilo. Mas quando os seus olhos começam a se abrir, você vai mexer com muita gente que não quer que você se movimente. Muita gente que quer te aprisionar. Aí muitos até vão dizer assim: olha, é rebelde, porque não quer andar no seu cabresto. Se você está disposto a ser levado e enviado, depois que você voltar vendo, você vai ter um baita problema. Vão difamar, vão mentir, vão caluniar. Eles disseram assim: esse só pode ter demônio, só pode ser um endemoniado, irmão. Como assim Deus vai curar no sábado? E Deus agora ficou doido de curar no sábado? Impossível. Ele está dizendo assim, ó, só quem cura no sábado é o diabo. É o que eles estavam dizendo, né? Nos outros dias quem cura é Deus, mas no sábado é o dia do diabo, dá uma curadinha. A religião agora tinha um grande problema. E que problema era esse? Olha, se eles reconhecessem que aquele milagre era de Deus, eles tinham que reconhecer que Jesus era o Messias. Não pode ser de Deus. E olha que o cego ainda diz assim: olha, nunca ninguém fez o que ele fez. Nunca ninguém abriu os olhos do cego. E deixa eu dizer para você, aquele era um dos 6 sinais do Messias. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Quando João disse assim: olha, vai lá e pergunta para ele, é você? Ou nós ainda estamos esperando o outro? Aí Jesus diz: ó, volta lá e diz para ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os mortos, eles são ressuscitados, aos pobres é anunciado o reino de Deus, amém? Ah, mas a religião diz que não pode. Mas os olhos foram abertos, irmãos. E quando os olhos são abertos, nós manifestamos a glória de Deus, amém? É por isso que a religião não pode acreditar nas coisas que você faz. Porque se ela acreditar nas coisas que você faz, ela vai ter que reconhecer que você é um profeta para esses dias. Então é melhor dizer que é do diabo. É melhor dizer que não pode. É melhor dizer que ele não cura mais. É melhor dizer que ele não liberta mais. E vamos seguir do jeito que está, porque está muito bom. Perceba que agora aquele homem, aquele cego, ele se torna uma voz profética. Perguntaram: o que você diz sobre ele? Ele disse: olha, ele é um profeta. Amados, ele está confrontando a religião. Vocês estão dizendo que ele é do diabo, mas eu digo que ele é um profeta. Porque ninguém pode fazer as coisas que ele faz se Deus não for com ele. Então ele está dizendo: vocês precisam acordar. Vocês precisam ter os seus olhos abertos, assim como os meus olhos foram abertos e agora eu posso ver. Ele é um profeta. A voz profética, irmãos, incomoda, porque ela começa a denunciar a cegueira do lugar. Porque quando está tudo nas trevas, todo mundo é igual. Até que alguém se levante. Até que alguém se levante e diga: assim diz o Senhor. Amém? Aí as pessoas vão dizer assim: mas você pensa que você é quem? Você é Deus? Não. Mas nós somos a voz profética de Deus. Sabe, você já parou para notar que quantas vezes nós não oramos por enfermos? Sim ou não? Quem já cometeu esse pecado aqui comigo? Você já orou por algum enfermo? Você já parou para orar que Jesus não nos manda orar pelo enfermo? Não, pastor, não. Ele disse assim: vá lá e cure. É ou não é o que ele diz na sua palavra? Mas só que nós não conseguimos ver. Porque se você chegar agora e dizer assim: olha, quando Pedro e João disseram: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. O cara levantar e andar e dizer assim: não, você é um pecador.
Quem você pensa que é para dar ordem? Irmão, Jesus disse que você tem uma palavra que pode levantar até um morto. Jesus está dizendo, está vendo esse cego? Não é problema, não é pecado. É para que a glória de Deus, o poder de Deus, a obra de Deus se manifeste na vida dele, amém? É isso que o Senhor quer que a gente enxergue, que a gente veja. Porque muitas vezes nós estamos simplesmente deixando passar. Aí o que é que acontece? No verso 34, a Bíblia diz que o homem é expulso da sinagoga. Por que é que ele foi expulso, irmãos? Porque ele era cego e agora está vendo. Você já pensou para anotar que negócio louco? Olha, quando você era cego estava tudo certo, mas agora você está vendo, você está incomodando. Então saia daqui. Vai embora. Então a Bíblia diz que ele é expulso da sinagoga só porque ele teve seus olhos abertos. Isso causou muitos problemas. Olha, ninguém o aceita. Aí a Bíblia diz que Jesus vai chegando ao lado dele, Jesus vai ao encontro. E eu quero lembrar aqui que o cego viu, não foi quando seus olhos foram abertos, mas quando ele obedeceu. Você pode dizer amém? Quando Jesus disse, vai ao Siloé, e ele obedeceu, algo começou a acontecer na sua vida. Jesus coloca lodo nos olhos daquele homem. Entenda, todo lodo que você está vivendo hoje faz parte do propósito de Deus na sua vida. Você pode dizer amém? Então, se eu posso dar um conselho para você, eu digo, obedeça e você verá. É preciso obedecer, irmãos. Se aquele homem não fosse ao tanque de Siloé, ele não seria curado. Ele só foi curado porque ele obedeceu. Mas o que é que acontece conosco? Muitas vezes nós queremos ver para obedecer. Senhor, me dá um sinal. E o Senhor está dizendo, vocês não precisam de sinais, vocês precisam de um coração para crer. Se você crer, você verá a glória de Deus, amém? Se você crer, você verá a glória de Deus. Então, Jesus disse para aquele homem, olha, você crê no Filho do Homem? Ele estava enxergando, mas ainda não estava vendo. Ele disse, olha, quem ele é para que eu creia? Jesus disse, olha, sou eu que falo contigo. Então a Bíblia diz, então ele se curvou e adorou. Você pode dizer amém? Uma visão que é gerada por obediência nos faz curvar e adorar o Senhor. Aquele que anda em obediência, ele anda em submissão. Aquele que anda em obediência, ele anda em adoração. Aí Jesus prosseguiu e disse, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornam cegos. Aí os fariseus assim, por acaso está falando conosco? Por acaso nós também somos cegos? E aí, irmãos, eu pude entender nesse texto pela primeira vez aquilo que, porque Jesus disse assim, não é pecado. Porque Jesus disse assim, olha, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas o fato é que vocês agora dizem, nós vemos. E por isso subsiste, por isso permanece o pecado de vocês. Porque se de fato vocês fossem cegos, não tinha problema, eu curava. Mas o problema é que vocês acham que veem. E aquele que acha que vê, não precisa de médico. Eu vim, não para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam ver. Então ele não enxerga, ele não tem pecado. A glória de Deus vai se manifestar na vida dele. Mas vocês que acham que veem, o pecado permanece na vida de vocês. Porque vocês são incrédulos quanto ao poder de Deus. Então o Senhor está nos ensinando aqui, queridos, olha, porque é muito mais fácil, olha, tirar alguém do pecado do que tirar alguém da religião, irmão. Muito mais fácil. Enquanto a gente estava aqui na frente, estava aí o pastor Joaquim, a pastora Suelene ali, eles foram os primeiros a chegar. São os que vêm mais distante, viu? Acho que não tem ninguém que mora mais distante que ele, né? Primavera. Tem alguém mais distante que Primavera aqui? Não, né? E aí a gente estava ali, aí passou um rapaz ali na frente, pastor, e começou a conversar, não foi, Joaquim? Olha, primeiramente eu agradeço a Deus, e depois na terra a sua vida por aquilo que você fez por mim. Depois que ele foi embora, eu disse, ó Joaquim, anos e anos e anos e anos esse homem na cachaça. Não tinha um dia sequer que você conseguisse encontrá-lo
bom, era bêbado, 24 horas por dia, vivia apanhando na rua, sendo maltratado na rua. A gente abençoou, a gente tratou, a gente curou, irmão, deu trabalho, porque dá trabalho. Muitas vezes você sai do seu conforto, você vai procurar ajuda em casa de recuperação, é um negócio. Aí sabe o que é que acontece? Depois que o cara está bonitinho, perfeitinho, ele foi para outra igreja. Você pode dar glória a Deus? Porque Jesus quer ensinar algo para a gente. Porque Ele está dizendo, você acha que é para você? Abra os seus olhos, meu filho. Abra os seus olhos, é para você fazer por eles. Então, irmão, nós não estamos aqui para encher cadeira. Porque se for para encher cadeira é fácil demais. Vamos começar a dar aquilo que o povo quer e fazê-los ouvir aquilo que eles gostam. E aí a gente enche isso aqui. Mas ser igreja no tempo de hoje, onde você trazer uma palavra que confronta, Jesus está dizendo, olha, você vai ter problema com a religião. Mas é mais fácil tirar o cara do pecado do que tirar o cara da religião. Porque o religioso, irmão, me permita a palavra, é um endemoniado. Mas é daquele demônio ruim. Sabe que quando encosta é difícil de sair. Dá trabalho. E o pior de tudo é que quando você tira e o cara não se conserta, aí ele traz outros 7 pior do que ele. Aí é até perigoso você expulsar um demônio de um camarada assim. Porque se ele já é encapetado, vai ficar mais ainda. Deixa quietinho, deixa ceguinho, né? Deixa ceguinho que tá suave na nave, né, pastor? Amados irmãos, porque olha, do pecado o Espírito convence, mas da religião não. Então perceba, quando Jesus abre os olhos do cego, imagine, irmão, o cara é cego. Ele chega cego, aí Jesus dá uma cuspidinha no chão, faz uma laminha, coloca no olho, te lava no tanque e o cara volta. Nossa, eu estou vendo. Você é um mentiroso. Você nunca foi cego. Sabe, você não presta para nada. A religião, você não podia ser curado, que ele esperasse para o dia de amanhã, porque hoje não podia, porque não foi Deus, foi o diabo que fez isso. E o cara começa a ter um monte de problema na vida, porque a religião é isso. Sabe o que é que a religião faz conosco, irmãos? A religião, ela quer nos mostrar sempre um culpado para a nossa condição. A religião, ela quer que você busque um culpado porque as coisas não estão dando certo na sua vida. E Jesus está ensinando, ora e diz, Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Não tem a ver com o outro, irmão, mas tem a ver conosco, amém? A visão vai te reposicionar numa postura correta. A visão, ela vai trazer você para um funcionamento correto. Perceba, quando nós falamos de visão, a primeira coisa que vem à nossa mente é expansão ministerial. Eu vou crescer. Irmão, já apanhei tanto com isso. Porque a gente recebe palavra de Deus, olha, não é de hoje. E aí você vai dizer, Senhor, parece que eu estou crescendo ao inverso. Não é? Quando a gente acha que vai crescer, aí diminui, aí aperta mais. E você fica, Deus, eu estou entendendo nada. O Senhor está dizendo assim, é porque você não está vendo. Porque não tem a ver com a tua expansão ministerial. Tem a ver com a minha glória. Tem a ver com o meu nome ser glorificado, tem a ver com o meu poder. Então, olha, visão não é expansão de ministério, ainda que ela possa acontecer. Visão tem a ver com dar continuidade àquilo que ele está vendo e ele abriu os seus olhos para ver, amém? E sabe o que foi que ele disse? Se me perseguiram a mim, o que dizer de vocês? Vocês estão achando que vai ser fácil? Se preparem, irmãos. Os dias são maus e eles vão se afunilando. Vão se afunilando. Então, olha, de agora em diante, as coisas elas vão estreitar ainda mais. Você precisa ver o que Jesus está vendo. Você precisa enxergar o que Ele está te mostrando. E você precisa continuar aquilo que Ele começou. Nós somos continuadores da sua obra.
Para finalizar, eu estava lembrando alguns anos atrás, lendo a palavra do Senhor. Eu estava lendo a carta de Tiago. Aí de manhã, pela manhã, eu lembro como se fosse hoje. Eu pego um texto e o Senhor diz assim: tem alguém doente? Não é isso que diz a carta de Tiago? Aí diz assim: unja com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Aí eu disse: não, peraí. E eu fiquei perguntando para mim mesmo: Senhor, porque na época até se vivia muito mais do que hoje, né? Assim, um barulho em torno da unção com óleo. E eu perguntava para mim: Senhor, é com óleo ou sem óleo? A religião, irmãos, é no sábado ou na sexta? A religião. E eu fiquei ali orando: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, é com óleo ou sem óleo? E ele disse para mim: nem é com óleo, nem é sem. Eu digo: não, e como é? É a obediência à minha palavra. Aí eu disse: espera aí, então o que é que a palavra diz? A palavra diz: unja com óleo, e a oração da fé vai salvar o enfermo. Eu disse: amém. Eu disse assim: os religiosos vão vir com tudo para cima de mim, mas vamos embora. Quando eu termino de orar, irmãos, liga uma irmã para mim, desesperado: pastor, eu saí do médico agora e eu fui diagnosticada com câncer. E eu disse: irmã, olha, vem para a igreja de noite, era uma quarta-feira, vem para a igreja que eu vou orar por você. É o que eu posso fazer. E aí eu estou com a Bíblia na mão e o Senhor está dizendo: é com óleo ou sem óleo, pastor? E eu disse: vamos embora. Chegamos aqui na quarta-feira à noite. Acho que Cláudio não lembra. Não sei se ele lembra. Tu lembra, Cláudio? Lembra, né? Nessas presepadinhas ele sempre está comigo. Ainda não era esse templo, era o outro, era o antigo. Tinha uma salinha lá embaixo. Irmãos, quando eu entrei na sala, eu disse assim: é hoje. Sabe, uma miríade de anjos vai vir nesse lugar. O fogo vai pegar. Essa mulher vai ser sarada, porque não é com óleo, não é sem óleo, é pela palavra e tal. Peguei o óleo, botei na cabeça da mulher, orei, não aconteceu, foi nada, irmão. Nem um anjinho, não vi nem uma asinha passando assim de lado para dizer assim: eu vim visitar você. Eu disse assim: Senhor, não estou entendendo mais nada, Senhor. Aí chega o domingo. Nesse domingo quem estava pregando foi o pastor Paulo. Aí o pastor Paulo, numa unção tremenda, como diz assim, numa unção violenta. E ele está pregando e tal, e a igreja quebrantada, e ele estava falando sobre fé, sobre cura. Aí eu olho lá para trás, a irmã estava lá. Aí esse homem diz assim: quem precisa de cura, faça uma fila aqui. Eu não sabia que eu pastoreava tanta gente doente. Sabe, uma fila de enfermo, irmão, maior do que a fila do SUS. Aí o pastor disse assim: e o pastor vai orar por vocês. Eu digo: ele já começou, ele podia terminar, né? E sabe o que foi que aconteceu, irmão? Veio todo mundo, menos a irmã que estava com câncer. Eu disse: mas vamos lá, né? Eu estou orando. De vez em quando eu dava uma espiadinha assim para ver se ela vinha, mas ela não levantava nem a cabeça do lugar. Do jeito que ela estava, ela ficou. E tal, quando eu disse assim: agora vamos embora, vamos orar por quem está aqui, porque quem está aqui quer ser curado, né? Quer ter os olhos abertos, vamos concentrar. E a gente está orando e tal. Daqui a pouco, quando sai assim, a última pessoa, chega ela na minha frente. Eu cheguei a tomar um susto, porque eu pensei que ela nem vinha mais. Aí eu lembrei da palavra de novo, eu peguei o óleo e eu coloquei na cabeça dela. Quando eu coloco a mão, irmão, sobre a cabeça dela, irmãos, eu não sei dizer o que foi que aconteceu, mas veio uma descarga sobre mim, sabe, que ia tomando minhas forças, e eu ia caindo de joelhos, porque eu não conseguia ficar de pé, e na medida que eu ia caindo, ela ia caindo também, e nós caímos os dois de joelhos, e teve uma hora que eu disse: ou eu paro de orar ou eu vou morrer. E aí eu parei de orar, e eu saí de joelhos, e sentei assim na cadeira.
E aí depois, a outra semana, essa irmã chega e diz: pastor, você não sabe o que foi que aconteceu. Eu fui para o médico e o câncer que eu tinha, eu não sei como, ele já não existe mais. Amém? Só que a religião vai dizer assim: que palhaçada é essa de óleo? Porque quando os nossos olhos são abertos, irmãos, nós vamos ter problema com a religião. Então o que a gente precisa fazer é aquilo que Ele está nos fazendo ver. Amém? Se eu posso dizer algo para você nessa manhã, se reposicione. Vá ao enviado. Jesus curou você para que você possa curar muitos outros. Não acabe em você. Então essa é uma visão que nos liberta. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então entenda, visão tem a ver com dar continuidade ao que Ele está fazendo. Visão tem a ver com desenvolvimento profético. Visão é cumprir o que está escrito. Amém? É simplesmente isso. Cumpra o que essa palavra diz. Cumpra o que está escrito. E o desejo do meu coração para você nessa manhã é que o Senhor abra os seus olhos. Mas saiba, você vai ter problema. Mas se você não quiser, é só dizer: Senhor, deixa eu ficar cego mesmo. Eu não quero ver. Mas se você quer ver a glória de Deus se manifestando através da sua vida e na sua vida, eu creio que Ele está aqui nessa manhã com o seu colírio para passar nos nossos olhos. Amém? Você pode ficar de pé para a gente adorar o Senhor?